E nesse espaço, Sérgio Figueiredo Moraes, prazer em tê-lo aqui novamente no programa, né? Parabéns pelos comentários aí e tal. E realmente esse espaço está sendo muito visto, né? Muito respeitado e se consolidando, né, Sérgio? Porque, na verdade, a contabilidade, eu sempre digo assim, a contabilidade, eu sou economista, a contabilidade é muito mais importante que um economista numa empresa, porque a partir dela é que as coisas depois vão acontecer. E por isso que é importante esse espaço, porque não só o estudante de contabilidade, aqueles que querem enveredar por esse caminho, mas também os próprios profissionais, né, que têm dados aqui, têm informações que normalmente eles não têm em outro lugar. E tem aqui no espaço conversando sobre contabilidade. Por exemplo, Sérgio, o que é o COFINS? Tem muita gente que, até empresário, que o contador faz isso, nem sei o que é, mas o que é o COFINS? Bom, para começar, o COFINS é uma sigla que ela é uma contribuição para representar o que é contribuição de financiamento para a Seguridade Social. Em outras palavras, ela é uma contribuição federal que visa, digamos, incrementar, digamos, a parte do o valor arrecadado, ele se destina para assistência social, né, e, no caso, também à saúde. Né? Essa é a finalidade do COFINS. O que é COFINS? Contribuição? É contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Da Seguridade Social. Quer dizer, é mais uma contribuição da Seguridade Social. Nós sabemos, né, que a questão da Seguridade Social no Brasil hoje, apesar de tudo, né, é deficitária, né? Bom, a COFINS é para todas as empresas, quer dizer, toda empresa, seja ela de que caráter for, ela é obrigada a descontar o COFINS? Não. Na verdade, as empresas que estariam obrigadas seriam as empresas que optaram pela apuração do lucro real ou lucro presumido. No caso das empresas do Simples Nacional, elas não precisariam fazer esse cálculo em separado, porque dentro daquela guia única que tem, já está incluído também essa contribuição. Ah, beleza. Bom, aí uma grande questão é a seguinte também, o camarada está aí, ele está enquadrado nisso e de repente ele precisa fazer o cálculo, quanto é que ele vai ter que descontar para o COFINS. Como é que é feito esse cálculo? Bom, o COFINS ele tem na verdade ou modalidades, ou alíquota de 3% ou 7,6%, ou no caso da importação. No caso da importação, a alíquota é 9,65% e tem mais um adicional de 1%. Né? Essa alíquota, ela, no caso dos 3% ou 7,6%, no caso da cumulatividade, ela então incide sobre 3% sobre o faturamento. No caso das empresas que não são cumulativas, incide então 7,6% no caso. Então, para dar um exemplo, né, digamos, de uma empresa que tenha cumulatividade. Então, se tu tem um faturamento, digamos, fosse de R$1.000, tu aplicaria 3% sobre R$1.000, então daria R$30 o valor da contribuição no mês, proporcional ao valor do faturamento. Perfeito, faturamento bruto, né? Sim, é o faturamento total da bruto. Nota, digamos, né? Exatamente. Isso nas empresas de cumulatividade. Das não cumulativas, então, é um pouquinho diferente. É as vendas e mais outras receitas que a empresa possa ter, receitas financeiras, outras receitas eventuais, né? Claro. Incidiria também sobre isso. Que acontece normalmente na vida de qualquer empresa, né? Bom, e o que se conhece por regime da COFINS? Tá, então, o regime da COFINS tem dois, como eu estava comentando agora, que é o da cumulatividade e não cumulatividade. No caso da cumulatividade, então, é como se falou, é uns 3% sobre o faturamento direto, né? E na não cumulatividade, existe, digamos, a possibilidade de tu creditar também. Então, tu vai calcular sobre o valor da venda, mas, por outro lado, tu também vai descreditar de alguns insumos, né? Isso é muito interessante para as empresas que trabalham com o comércio em si. Por exemplo, perfumarias, de combustíveis, né? Então, como o custo agregado é muito alto, então ele também se acredita, digamos, de um bom valor. Então, nesse caso, a forma é um pouco diferente. Então, seria o COFINS da venda, no caso, menos o COFINS das compras, né, no caso. Então, consequentemente, faz essa compensação toda. Faz a compensação. No passado, tudo era, digamos assim, cumulativo, né?
Aí os empresários tanto solicitaram que houvesse, digamos, a compensação da etapa anterior, como é o caso do ICMS, que tu vende e paga pelo débito, mas também se acredita do valor da compra. Tanto eles pediram que um dia o governo atendeu. Então, mas só que ele atendeu essa reivindicação, só que ele, em vez de ser os 3% do COFINS, ele aumentou a alíquota para 7,6%. Então, em resumo, ele deu com uma mão e tirou com a outra, né? O governo sempre faz isso, né? É bonzinho, né? Como se diz, né? Bom, na verdade é o seguinte, quer dizer, digamos, eu tenho uma empresa, a minha empresa de assessoria, de consultoria e tal. Eu faturo este mês e eu pago a COFINS. Eu faturo esse mês, calculo lá, meu contador calcula, e quando é que eu desconto esse tributo, a COFINS? Quando é que eu pago, afinal, sim, a COFINS? O recolhimento dele é sempre no dia 25 do mês subsequente. Tá, se eu faturo agora, por exemplo, nós estamos no mês de novembro, lá no dia 25 de novembro, faturei, vou pagar até o dia 25 de dezembro. De dezembro. Tem um mês para fazer isso. Um dado também importante, quando falaste da parte de assessoria, né? As empresas que mais se prejudicaram nesse regime da não cumulatividade foi as empresas de prestação de serviço. A minha, porque elas, na verdade, não têm como se acreditar, tem muito pouca coisa que elas possam se acreditar para diminuir, então, aquela compensação. Mas tem que dar dinheiro para o governo, né? O governo sabe bem aplicar o dinheiro, né, Sérgio? Sim, esperamos que agora mude. É verdade. Qual é a tua expectativa? Vou surgir um pouquinho. Eu sei que como brasileiro, como um camarada que é um empresário, que é um consultor empresarial e tal, qual é a tua expectativa com o novo governo, Sérgio? Olha, eu entendo, foi nele que eu votei, né, no novo governo, né? E a expectativa é que daqui para frente as coisas passam a ser diferentes. Ou seja, parece que ele está nomeando pessoas sérias, talvez até ele não fosse a pessoa mais adequada, né, em função de, talvez, de conhecimento, mas ele está botando pessoas chaves, né, digamos, em determinadas situações, mas ao mesmo tempo é uma pessoa séria. Então, eu acredito que só o fato de tu fechar a torneira, né, então, quando, através de corrupção e tudo, o Brasil vai crescer de novo. Com certeza. Sérgio, a tua expectativa é a expectativa nossa, de todos os brasileiros de bem, né, que querem o bem desse país. E como disse o Jair Bolsonaro, que acabou sendo eleito, né, esse país tem tudo, realmente nós temos tudo. Eu estava vendo uma matéria sobre Israel, eu admiro o povo israelense. Então, Israel aquela área de Israel ali é uma extensão do Egito e aqueles do deserto ali de Negev. Então, aquela área é desértica. Israel, através da tecnologia, do investimento em ciência e tecnologia, hoje Israel acabou se suprindo de todas as necessidades que um país tem de uma grande nação para ser uma grande nação. E se tornou isso. Quer dizer, nós temos tudo isso aqui, a natureza nos deu tudo isso. E nós poderíamos ser uma grande, extraordinária nação sem ter o alto custo que isso implica em países como, por exemplo, e nas condições de Israel. Que coisa, né? É verdade. Mas vamos apostar nisso. É importante que todos nós, de alguma forma, né, auxiliamos, né, porque sozinho ele não vai fazer. Isso com a ajuda de todos. E tu disseste uma coisa importante, isso vem de cada indivíduo, né? Ter a mentalidade, a noção de que cada um tem que contribuir. Deixar de lado o jeitinho brasileiro e tal, e tratar seriamente as coisas, porque é a partir daí do exemplo lá de cima, mas também aqui de baixo, que nós vamos criar esta grande nação, né, Sérgio? Com certeza. Sérgio, um grande abraço, obrigado pela tua presença aqui no nosso Conversando sobre Contabilidade.